Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Diariamente aqui vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e atualmente vemos as mensagens reunidas no livro Fonte Viva. Fonte Viva. Vamos hoje para a mensagem 22, cujo título é A Retribuição. Emmanuel vai destacar aqui um versículo que particularmente achamos extremamente pertinente à nossa realidade. Sim, e os outros também, mas aqui particularmente gostamos muito deste. Talvez porque se afinize ainda com a nossa pequenez, no caso, a minha, claro. Está em Mateus, no Evangelista Mateus, capítulo 19, versículo 27, o seguinte: Pedro disse-lhe, Pedro, o apóstolo, disse a quem? A Jesus, o seguinte: E nós, que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E nós, que deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? Pedro querendo saber de Jesus qual seria o ganho por segui-lo, eles, os apóstolos, que tinham deixado tudo. Quando Jesus os chamou ao apostolado, eles tudo abandonaram na mesmíssima hora e seguiram Jesus, e Pedro lá queria saber o que eles iriam receber. Emmanuel vai comentar as palavras, ou a questão que Pedro faz a Jesus da seguinte forma: a pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem, a criatura humana, a determinado círculo de fé e clama de imediato: que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida. Que prêmio se reserva à farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral. Que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que o ajuda a purificar-se. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Vou repetir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, mas sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Se o cristão não puder testemunhar a sua fé no Evangelho, no Cristo, em Deus, quem poderá testemunhar, não é? Emmanuel continua nos dizendo: outrora, no passado, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos, ou seja, nas guerras, nas batalhas, os soldados poderiam ficar com os pertences dos derrotados. E com eles se rodeavam, ou seja, com esses espólios, os soldados se rodeavam de gratificações de natureza física, não é? Material, com as quais abreviavam a própria morte. Então, esses espólios, havia, vamos dizer, excessos, não é? Onde há muito ouro, a época era ouro mesmo, excessos de toda a ordem. E com isso abrevia-se
a própria morte. Em Cristo, contudo, diz Emmanuel, o quadro, o contexto é diverso, é diferente. Vencemos em companhia dele, do Cristo, para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. A quem? Aos nossos irmãos. Os de sangue? Não, todos. Jesus fala ao espírito imortal, não é? E dentro da imortalidade que nos caracteriza, sendo todos nós filhos de Deus, os irmãos que temos são os demais filhos do Pai Celeste, ou seja, todos os nossos irmãos de humanidade. Simão Pedro, diz Emmanuel, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, ao trabalho do Evangelho que Jesus veio iniciar, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe acendou a fé, ou seja, que brilhou nele a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram pedidos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício supremo. Não esqueçamos que Pedro também morreu supliciado numa cruz e por achar que não era digno de ter a mesma morte do Messias, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E assim foi. E termina o nosso Emmanuel dizendo assim: se deixastes, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que por felicidade tua, por nossa felicidade, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. É isso que recebemos. Prerrogativa de entender. Ou seja, vá lá, faça primeiro. A glória de servir. Jesus disse que aquele que quer ser o primeiro é o servidor de todos. E ainda recebemos no nosso compromisso assumido pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio desejo de seguir o Mestre, também recebemos a honra de ajudar. Méritos do mundo dificilmente receberemos, porque Jesus nos disse que seus discípulos seriam tidos como loucos. Dentro dos valores da materialidade do mundo, realmente, muitas vezes, as escolhas para os materialistas não fazem muito sentido, não é? Estávamos vendo um filme na TV de uma personagem que era jogadora de futebol. E ela lá, era uma adolescente que jogava no time juvenil ainda, e tinha aqueles olheiros que ficam vendo os jogadores. Mas o que acontece é que uma jogadora do time adversário caiu e se machucou, e ela estava no caminho do chute a gol. E ela parou a jogada do chute a gol e foi ajudar a adversária. E ali, naquele momento, ela achou que teria perdido a oportunidade de ir para um campeonato nacional. Era isto que o olheiro estava vindo fazer. E depois ela vai e recebe a visita
deste olheiro esportivo, e ele diz que ele tinha visto os vídeos dela jogando, e os vídeos falavam da técnica dela e da qualidade como jogadora, mas que quando ela abriu mão do gol para ajudar quem estava caído, que aquilo ali mostrou um valor muito importante e que, sim, hoje em dia é extremamente valorizado no futebol, que era bem o esporte que estava sendo mostrado, e nós sabemos que é assim, é o chamado cartão branco. Existe o cartão vermelho, o cartão amarelo, e agora existe também o cartão branco, para destacar atitudes dos desportistas de valorizar a vida, em primeiro lugar, em detrimento de um resultado de jogo. Então, vejamos como nós estamos melhores na questão moral, não é? Isto é muito bom, muito confortador. É isso que estamos aprendendo a buscar como pagamento por servirmos Jesus, a alegria de ajudar, não é? Que ele fala, a honra de ajudar, a alegria de servir. Vamos orar? Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais esta oportunidade de estarmos na jornada desta encarnação, agradecendo as oportunidades, rogando as tuas bênçãos, Senhor Jesus, que nos fortaleças a cada passo do caminho, diante dos desafios, diante das incompreensões, que tenhamos em nós a tua imagem, Senhor, nos nossos corações, a nos incentivar, a nos fortalecer, a nos encorajar para prosseguirmos nos desafios que para nós, tão pequeninos ainda, Senhor, exigem-nos ainda muita renúncia, muita calma, muita fé. Obrigado, Mestre amado, por tudo, e que as tuas bênçãos de paz estejam em nós e entre nós, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.